você trouxe alguns dados interessantes sobre a bacia do Jacuí. Porque a gente fala em rio. Quando a gente fala em rio, a gente fala esse rio que passa por Cachoeira, que é o mesmo que passa em Bom Retiro, que é o mesmo que passa em Rio Pardo e que é o mesmo que deságua lá no Guaíba. Mas nós só pensamos no rio nesse trecho de Cachoeira. E existe uma bacia imensa que precisa ser cuidada e principalmente preservada. Boa tardezinha, seja bem-vindo. Boa tardezinha, boa tarde a todos os teus ouvintes. Primeiro que é um prazer enorme estar aqui, né? Segundo, agradecer o Rian, que teve essa iniciativa super legal de promover esse debate, né? Por conta de tudo que nós estamos vencendo agora. A gente vencia umas crises, assim, cada vez mais rápidas, né? Cada vez com menos espaço de tempo entre uma e outra. Nós falávamos hoje no seminário que o vereador Rian promoveu, que 1941 era a nossa grande referência de enchente, né? E então, um tempo atrás, 41, aquela enchente que a gente ouvia falar, né? Que alguns dos nossos avós, bisavós vivenciaram. Mas ela tinha uma característica, ela foi muito intensa, o rio subiu muito, mas por um tempo, né? Essa vez o rio subiu mais, de forma mais violenta, em um espaço de tempo muito curto. Então foi uma crise muito rápida, as pessoas tiveram que sair de casa correndo, né? Sem poder se prevenir. E o que eu vim conversar um pouco hoje é sobre o Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, ele é pioneiro nessa legislação ambiental no Brasil. Ele serviu de referência para muitos estados brasileiros que hoje estão muito mais adiantados do que nós. Vídeo nosso estado vizinho aqui, que é Santa Catarina. Na Santa Catarina, você deve lembrar também, sofreu um conjunto também de desastres climáticos, era muito desorganizado no que diz respeito à sua gestão ambiental, e se organizou, tomou conta, e hoje tu vê muito menos incidentes naquele estado, estão muito mais avançados em relação a nós, mas nós somos pioneiros. E na nossa legislação ambiental, e depois isso serviu para a legislação ambiental nacional, a gente previu uma gestão dos recursos hídricos através de comitês de bacias. O nosso estado, assim, bem rapidinho, nosso estado é dividido em 3 regiões hidrográficas: o Guaíba, o Uruguai e o litoral. Essas 3 regiões hidrográficas, elas abrigam 25 comitês de bacias. Eu brincava hoje que o rio, ele não sabe se tu é do PT, se tu é do PL, se tu é do PDT, se tu é de qual partido. Ele não conhece fronteira nem partido político, portanto o rio é um só. Ele sai e vai andando, e vai andando. E casualmente vai desembocando, a maioria deles lá no Guaíba, que vai desembocar na Lagoa dos Patos e que vai para o mar. Então nós somos uma coisa só. Então quando a gente divide, e foi dividido os 25 comitês de bacias no estado do Rio Grande do Sul, é para que esses comitês de bacias consigam fazer a gestão dos recursos hídricos, para que a gente possa ter o melhor uso dessa água, né? Porque nós comentávamos também hoje, né? A água é que se tu não tem, tu morre. Não tem outro jeito, né? Ou eu tenho água para beber, pelo menos ninguém inventou nada que substitua a água, ou eu vou morrer. Então qual é a conclusão que a gente chega? Se a gente não cuidar disto, o mundo continua, mas nós vamos acabar. E às vezes, por conta de ações muito imediatas, a gente acaba descuidando desse bem precioso que é finito, que é a água. A gente tem visto, e eu me entusiasmo quando eu falo sobre isso, porque a gente tem visto, quando a gente criou a frente parlamentar lá em defesa dos comitês de bacias, a gente recebeu muitos especialistas conversar com a gente. Muita gente veio conversar conosco, e aquele povo, inclusive, que tu deve lembrar um tempo atrás, que a gente chamava os ecochatos, os bicho-grilos, sei lá como é que a gente dava os apelidos daqueles ecologistas que um tempo atrás a gente virava de costas, eu não aguento mais conversar com os caras. Mas aquilo que eles diziam está se refletindo agora. Né? A gente não cuidou do planeta da forma que a gente tinha que cuidar, a gente não cuidou do nosso estado da forma que a gente tinha que cuidar, e a gente teve essas consequências que a gente teve. Então, o que eu vim mostrar um pouco é que aqui, na região de Cachoeira, ela está dentro do comitê de bacias do Baixo Jacuí. Congrega umas 100 cidades, 100 e poucas cidades. Esse comitê, que já existe há muitos anos, né, hoje, mais de 20 anos já existe, é um comitê que, um tempo atrás, por iniciativa do governo do Estado, Secretaria de Meio Ambiente, em 2012, fez um plano de ação para esse comitê. Posso estar na parte da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, quem quiser lá, tem comitês de bacias, acessa tem um plano de ação. Eu fui ler esse plano de ação, um plano de ação bastante denso. Esse plano de ação, tudo que nós conversamos hoje, posso te afirmar, tudo que se fala hoje, do que aconteceu, como é que a gente tem que se proteger, como é que a gente tem que se adequar, né, para esses eventos climáticos, está tudo escrito ali. É um plano bastante ousado, esse plano e tem um custo, né, se a gente plantar todo ele, de 480 milhões de reais. As pessoas vão te dizer, o cara é louco.
Quando é que eu vou tirar 480 milhões de reais para implantar um plano como esse? O governo federal, para mitigar os efeitos da crise em Cachoeira do Sul, só em Cachoeira, por mais de 380 milhões, que entrou de dinheiro de alguma forma aqui para mitigar essa crise. Pois é, aí era o que eu ia, desculpa te Ah, interromper, claro, mas não, eu eu que preciso falo fazer um demais, parêntese. me corte. Porque a gente diz 480 milhões de reais, meu Deus, olha que dinheirama. Eu vi o Melo, prefeito de Porto Alegre, dizendo que o que precisa lá para conter a água do Guaíba, para não invadir, dos diques, etc., é uma Babilônia de dinheiro. Mas é uma Babilônia quanto, se nós formos ver, o estrago Isso. que uma enchente consegue causar nessas Que isso aqui é comunidades. só dinheiro que nós estamos falando. Né? Sim, Isso não, mas não estamos falando de vida, não estamos nada, falando de... Não falamos só de dinheiro aqui. Então, é muito dinheiro, mas a gente tem que começar. O governo federal, e eu falo porque eu tenho os dados mais do governo federal que do governo estadual, mas o governo federal, só ele colocou, quando eu digo colocou, pode falar, não botou, entrou de dinheiro aqui nesse período mais de 112 bilhões de reais, das mais diferentes formas. Ou adiantou a devolução do imposto de renda, ou adiantou seguro-desemprego, o 5 e 100 que movimentou muito dinheiro na economia, a casa, enfim, um conjunto de crédito para o agricultor, por mais de 100 bilhões de reais. Então, tu vê que é muito dinheiro num curto espaço de tempo, porque a gente não preveniu, porque a gente não fez a nossa lição de casa. mas ninguém acreditava nisso, Ninguém, tanto é isso. que apesar dos alertas que vêm há muito tempo, né, sendo feitos, em Cachoeira, inclusive, tem o Adroaldo, né, que era funcionário o professor hoje falou conosco, como é que é o nome do professor? Bernal. O professor Bernal, que também vem alertando sobre isso, né? Que é envolvido nos comitês do Baixo Jacuí. Isso, ele nos falou. Né? Mas as pessoas continuam rindo. As pessoas continuam dizendo, não, que bobagem, não sei o quê. Agora mesmo tivemos uma discussão ácida a respeito. É para elevar a ponte, não é para elevar a ponte? Poxa, o estudo mostra que assim como a água passou, e é inacreditável você passar ali e descobrir que o Jacuí passou por cima da ponte Fandango, mas que isso vai acontecer de novo? Vai. É isso que é o dado, porque eu acho que eu me desculpo, porque eu tenho 64 anos de idade, então eu faço uma fala que eu estou me desculpando, não desculpo o Jean que é mais novo. A minha geração, o que dizia? Tem que desenvolver, tem que desenvolver, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. Azar do meio ambiente. Não vai faltar água, isso é bobagem desses caras que são chatos. A gente vem cada vez mais acompanhando, como eu te falei, a nossa grande referência era 1941, era longe. Tivemos outros enchentes? Tivemos, mas não com a proporção que tivemos agora. Sim, minha mãe falava sobre isso e a gente achava que era uma utopia, que era agora ficção. Não, todos nós vivenciamos. Né? A Cachoeira não foi toda a cidade, foi um pedaço da cidade, mas todo mundo sofreu com a enchente. O rio, a ponte parou. Aí parou de chegar alimento, parou de chegar um monte de coisa, parou de chegar coisas para subsistência. Então todo mundo sofreu com a enchente aqui em Cachoeira. Se pegar outras cidades, nós estávamos conversando agora, antes de entrar no programa, no Vale do Taquari, só quem teve lá para ver, porque nem imagem de TV a gente consegue dimensionar. Né? Tu disseste que teve lá, eu tive lá, eu vi. É uma coisa que parecia que a gente estava vendo aquele filme. Eu morei em Lajeado. Então, eu trabalhei naquela região. Como é que é o nome da loja, aquela Santa Catarina? A Van. Construiu onde não devia. Não devia. Os ambientalistas falavam, construiu, teimou e ficou embaixo d'água. A Van, quem conhece a Van, tem aquela Estado da Liberdade enorme, tudo foi para baixo d'água. Então a força da água foi muito forte. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, o que a gente vem conversando? Que é assim, o deputado Miguel Rosseto, ele criou essa frente parlamentar, que o objetivo é empoderar esses comitês de bacias. Os comitês de bacias são espaços que são compostos pela universidade, pela prefeitura, pela associação de empresários da cidade, enfim, pela comunidade em geral. Então é um instrumento bastante participativo, é bastante democrático, todos falam, todos deliberam. O que ele precisa ser? Ele precisa ser empoderado para ele realmente poder fazer a gestão da água. Para dizer para o produtor o seguinte, tudo bem, tu quer plantar soja, planta. Mas tu não pode destruir a mata ciliar. Tu não pode plantar, eu estou pegando só o exemplo da soja aqui, tu não pode plantar soja até na beira do rio, porque para te plantar soja na beira do rio, tu tira aquela mata nativa que protegia o rio de erosões. Porque quando tem erosão, vai para cima, vai mais areia, vai assoreando. Então eu tenho que ter esse pacto, que não é para não produzir, mas é produzir de uma forma mais sustentável. Mas nós temos também um outro grande problema que muitos anos, isso lá fui trabalhar na RBS em
Santa Cruz em 1989, ali nos anos 90, no início dos anos 90, havia uma preocupação muito grande de desassorear o Jacuí, estou falando do Jacuí, para deixar navegável. Nunca aconteceu, na verdade, né, Cláudio? Nós ficamos... É aquela velha história. Temos que fazer tantas obras para juntar água na época, né, para combater a seca. Não funciona, porque a seca, bastou cair 2 pingos de água, todo mundo já esqueceu da seca. Isso aí. Dá uma amnésia coletiva. Isso. E no caso da enchente... Em janeiro, fevereiro de 2023, a gente sofreu uma das maiores secas que o Estado sofreu. Em 2023. Janeiro, fevereiro. Em setembro de 23, teve aquela enchente horrorosa no Vale do Taquari. Dezembro, na região metropolitana. Maio, no Estado como um todo. Então, ou a gente aprende... Né? Ou a gente vai embora. Não tem muito. É que eu estava brincando. É que nem um carro, sabe? O carro vai te avisando. Tô andando com o carro, ele vai te dizer, tá pifando. E tu não, vou dar um jeitinho aqui, põe um aramezinho aqui. Mas no dia que ele para, morreu. O carro tu compra um novo se tu tiver dinheiro. O planeta tu não compra um novo. Não tem outro planeta pra gente viver. Pelo menos por enquanto. Não, tomara que a gente não encontre tão cedo nenhum outro, porque senão... Então, e a água pra gente é fundamental para nós vivermos. Então o rio não é inimigo. O rio é teu amigo. O rio que faz que tu viva. O rio não te mata. Né? A falta de cuidado que tu tem com o rio é que faz que esse desastre aconteça. Mas nós temos uma geração, e você disse que a gente, claro, na nossa geração, a gente judiou bastante. Né? Já temos a geração do Rian, que é a próxima da minha filha, que é uma antes do Rian, enfim. Mas nós não fizemos o dever de casa, que foi pegar as escolas, as nossas crianças, e transformá-las em adultos mais conscientes. Isso mesmo. Hoje nós estávamos com a Thalita lá no seminário também, que ela é educadora ambiental, trabalha no Secretaria de Meio Ambiente, Sim. que ela nos contou um conjunto de iniciativas que ela tem feito. Ela fez uma frase que eu gostei, gostei para refletir. Ela disse, tudo bem, todo mundo fica falando das crianças, que é o futuro, nós estamos precisando de presente. Não, o futuro está mais adiante. Nós éramos no Brasil, o futuro, isso, quando a gente era adolescente. E ela disse, nós estamos precisando de presente, nós estamos precisando de adultos mais conscientes. E a gente precisa, esse comitê, por que a gente é tão fã desse comitê? Não é nós, por que a gente defende tanto? Porque esse comitê é o espaço que dá para a gente fazer os pactos, não dá mais para a gente, em nome do desenvolvimento, porque não é que quando a gente defende o meio ambiente a gente é contra o desenvolvimento, não é isso. Não é isso que a gente está falando, a gente só está dizendo, o desenvolvimento não pode ser a qualquer custo, que deve ter acompanhado o que aconteceu no Senado ontem. Eu estou apavorado com isso. Eu estava falando com o deputado Miguel Rosseto, que coordena essa frente, porque o que aconteceu no Senado foi uma liberação geral, né, no licenciamento ambiental. Né? Isso faz um ano que nós vivenciamos isso aqui. Tem seca no Pantanal, tem incêndio no Amazonas. Nada, não precisa mais sinais de que a gente precisa preservar. E mesmo assim, mas agora nós temos de novo, e aí vou usar a minha frase que eu gosto muito. Sim. Lá no Congresso, eles fazem os seus puxadinhos, os seus jabutis, enfim, né, na contramão da Constituição. Onde é que vai parar esse projeto de licenciamento? No STF. Porque os ministros vão se meter. Vão, porque todo mundo está avisando que é inconstitucional. Isso aí. Tem vários pontos desse tal de licença. Imagina, Expresso. O camarada vai liberar a torto e a direito, faça o que tu quiser e depois só explica. Porque é isso que acontece. Vou instalar uma fábrica aqui, qualquer coisa. Vai gerar tantos empregos, é tudo imediato. Vou gerar tantos empregos. Se não der certo, ele fecha, vai embora, nós ficamos aqui com todos os requisitos daquilo. Que é o que acontece no garimpo, né? Muito. Isso, o garimpo e várias outras coisas. Por isso que eu só acho que a gente está numa situação agora, pelo menos os especialistas nos dizem, se a gente não quer negar ou ouvir, pelo menos, né? Que eles dizem o seguinte, nós estamos num ponto que passar um pouquinho não tem mais volta. Né? Então, se passar um pouquinho, a gente não tem mais volta. Então a gente tem que tomar ações imediatas. Aquilo que a gente deixava para lá no passado, não dá para um prefeito mais não dar bola para isso. Não dá para um governador não dar mais bola para isso. Não dá para o presidente da República não dar mais bola para isso. Né? Todos nós, de alguma forma, a sociedade como um todo, ela tem que dizer, olha, passou um pouquinho. Se passar esse pouquinho, não tem retorno. Então, por isso que a gente tem feito essas conversas, a gente entusiasmou muito o Rian criar uma frente aqui junto com os outros vereadores. Não é um debate partidário esse, sabe? Não é um debate
que é a esquerda, da direita. É um debate de sobrevivência. Para mim é bem isso, né? É um debate que ou a gente quer viver ou não. Tem algumas coisas, ou a gente ouve o que os cientistas estão dizendo e estão nos afirmando, ou a gente vai se fazer de surdo e todos nós vamos perder. Não só eles ou nós, todos vão perder com isso, né? Nós temos também, e eles já pediram, inclusive estiveram na Câmara de Vereadores falando que é a Sociedade de Preservação do Jacuí, né? Que é uma sociedade de preservação ambiental, que é civil, Isso. né? Que tenta manter algumas ações de preservação do rio. Isso. Né? Inclusive, uma das coisas, eu me criei com os pintados do Jacuí. Há quanto tempo não temos um dourado? Tu conhece um dourado do nosso rio aqui? Não aquele lá do Mato Grosso, lá. 5 anos a última vez que tu viu, né? A última vez que eu vi um dourado foi numa enchente lá do Rio Jacuí, em Rio Pardo, em 89 ou 90. Nessa enchente, eu vou brincar um pouco contigo. Nessa enchente, o Guaíba, né? Pensa em Porto Alegre na hora do Guaíba. Nós recebemos lá num peixe, recebemos porco, recebemos galinha, estou falando sério. Porque o que desce, ia descendo, os bichinhos começaram a descer e começou a aparecer porco, né? Das granjas todas que tinha aqui por cima. Eles vão descendo. E é o troço do cavalo, né? Do tal do cavalo. Então é um troço impressionante. Tudo chega no mesmo lugar e tudo vai desembocar no mesmo lugar. Então ou a gente se prepara e cuida, né? Ou a gente vai ter muita dificuldade de poder ver. A gente já é mais velho e tal, e não é aquela coisa, eu tenho que preservar o mundo para os meus filhos. Meus filhos já estão velhos também. Eu tenho 2 netos, então minimamente eu gosto, né? Não tem aquela coisa do vó com o neto, então eu quero melhor para eles, né? Nem isso eu vou deixar para eles, né? Nenhuma água, porque é isso, né? Hoje estavam falando para nós, a Associação dos Pescadores aqui, falando do conjunto de ações que eles estão tomando lá, o programa do Pesca e Lixo, não é isso? De estar fazendo um programa junto com os pescadores, de conscientização dos pescadores. Olha, nós temos que cuidar, nós temos que promover aqui, porque senão nós vamos tirar nossa subsistência, vai acabar. Por exemplo, não tem mais pintado, não tem mais nada daqui a pouco, né, no rio. E eles estão pensando em fazer turismo, enfim, alternativas de sua sobrevivência. Mas são pessoas que preservam o rio, porque vivem do rio. Agora, nós que não achamos que não vivemos do rio, a gente está muito enganado. Sim, mas a primeira vez é só faltar água meio-dia na cidade para que todo mundo tenha. Mas sabe que isso é uma coisa que tu vai ter que eu vou te pedir a tua ajuda. Quem dá água não é a Corsã trata a água. Sim, água. Mas isso foi nos dito hoje também pela professora Thalita, que ela perguntou, foi a Thalita, eu acho, que perguntou para uma sala de alunos, quem te dá, de onde é que tira a água? Da Corsã. E para ela, a água da Corsã, ela liga a torneira, tem água. Tá bem, entendeu? Mas quem dá água, na verdade, é o rio. Ela não sabe, essa criança não sabia que quem dá água é o rio. Para ela, a Corsã é que dava água para ela. Ela disse, não, a Corsã trata. Quem te dá água é o rio. Porque daí, essa identidade da pessoa com o rio é uma coisa fundamental para a preservação, né? Eu não vou preservar o que eu não gosto. Então o rio não pode ser meu inimigo, o rio é meu amigo. Né? Então, o rio que me dá vida, né? O rio que o vereador lá que faz esportes, corre, rema, enfim, o rio tem que ser nossa maneira de se confraternizar. Sim, e hoje a gente enxerga talvez aí os nossos rios, seja o Jacuí, o Taquari, o próprio Lago Guaíba, né? O Rio Uruguai, enfim. A gente olha esses rios como inimigos, né? Muitas vezes sim. Eu fui criado, eu sou de Porto Alegre, né? Eu tenho 64 anos, então eu não vi a enchente de 41. A minha mãe era pequena com a enchente de 41. E meu avô, minha avó, que eu conheci, viveram a enchente de 41. Eles tiveram a casa, eles moravam no centro da cidade, eles tiveram a casa alagada, tiveram que sair de casa. Então, Porto Alegre ficou muito tempo de costa para o rio. Então, era o muro da Mauá, era o cais, que era virado, era um monte de coisinha feita para a gente não enxergar o rio. A gente meio que achava, o rio era só bem lá na região sul, lá. E a gente acabou não enxergando o rio, então a gente acabava não cuidando do rio. Né? Acho que na década de 90 começaram a limpar para a gente poder enxergar de novo, mas custou para as pessoas voltarem a olhar para o rio, custou muito. E eu acho que muito por conta dessas tragédias, que as pessoas acabavam entendendo que eram tragédias provocadas pelo rio. Mas também as administrações, elas também foram extremamente omissas quando permitiram que pessoas fossem morar em áreas de risco. Muito. Porque aqui em Cachoeira a gente tem problemas recorrentes, sempre nos mesmos locais, e as pessoas voltam para essas casas. Não se tira o direito delas de voltar, a vida delas é ali, mas
é necessário procurar uma alternativa. Mas eu acho que é isso. Acho que a princípio, acho que ninguém vive no perigo porque gosta de viver no perigo. Às vezes vive muito por necessidade. E vão criando suas relações, suas culturas. Mas tem horas que tem um limite. Tem horas que não tem como morar mais aqui. Aí eu tenho que te dar uma alternativa moral. O que está acontecendo em Porto Alegre muito é isso. Tem chama até a Vila Dique. Então as pessoas moram em cima do dique. Né? Aí a prefeitura tem que tirar para poder arrumar o dique, mas elas têm que tirar e dar um lugar para elas poderem viver. E tirar e botar no meio da rua também não resolve, né? Não, tem que dar tirar e dar uma outra alternativa digna, né? Porque no Vale do Taquari, claro, que Isso. sempre todo mundo sabe que eu sou apaixonado por aquele vale ali, né? Eu sempre digo, quando a gente quiser aprender como viver em comunidade, como os municípios podem se ajudar, é só ir ali, né? Mas eu ontem estava vendo uma matéria que começaram as casas a ficarem prontas em outras áreas não alagáveis, mas para te receber a chave, tu tem que fazer uma doação da tua casa e assinar um compromisso que tu não vai voltar para aquele terreno alagado. Né? Porque só de ver o que aconteceu em Cruzeiro do Sul, só para ver que o Taquari trocou de rumo, saiu do leito e fez um novo local para passar, é algo que nos deixa algo espantoso. A cena de Cruzeiro do Sul é a cena daqueles filmes de terror. De apocalipse, aquele que chegava alguém de exatamente. Isso e eu lembro que nos tempos a gente subia lá no morro para fazer imagens do Vale do Taquari, né, com relação é tão bonito aquilo, sabe, no verão, quando começa a escurecer, aquela época de Natal que as cidades estão todas iluminadas, tu vai sobe lá, tu olha aquele vale enorme, gente, não tem mais, não tem, é desesperador saber isso. As pessoas perdem a identidade. E ver o rio, ver a água, que não é a Corsã que nos dá, mas sim ela trata, mas é o rio que nos dá. Né? E é uma coisa que ou a gente faz agora, e a Thalita tem razão, a gente tem que fazer o presente, que o futuro já era, a gente ouvia falar quando tinha 15 anos. Né? Isso mesmo, isso mesmo. A responsabilidade fica aí, não vamos nem esperar os filhos do Rian, do vereador Rian. Vereador Rian, valeu o seminário. Muito obrigado pelo espaço, da divulgação de ontem. Né? Acho que foi muito importante o seminário, reuniu mais de 40 pessoas, né, na Câmara de Vereadores, e foi a primeira vez, pelo menos nos meus 27 anos, que eu consegui ver legislativo, executivo, sociedade civil, todo mundo organizado pensando uma saída para a crise climática em Cachoeira do Sul. Então, a gente é vereador durante 4 anos, então o que fica é o que é mais importante. Né? O documento que a gente vai elaborar a partir desse seminário, que vai ficar também para a cidade. Então, nós só cumprimos o nosso papel, né, de ser mediador da cidade, porque a cidade precisa debater a sua crise climática. Tá certo, então. Muito obrigada ao Cláudio Crossetti Dutra. Obrigada. Te agradeço muito, foi um prazer enorme conversar contigo aqui. Porque a gente sabe que Rio Grande também sofreu bastante, né? Só de pensar que não entra água salgada na lagoa, que não vai ter camarão e que a gente vai ver aqueles pescadores todos chorando. E não é porque a gente ia lá na lagoa comprar o tal de camarão. É pelo desespero que dá para uma categoria inteira que não vai ter como. Mas é isso, que a gente pegou Rio Grande, pegou Pelotas, São Lourenço, Porto Alegre, Camaquã, Cachoeira, e Santa Maria, porque todo o estado sofreu, né? Então o estado tem que fazer um pacto, né, para a gente poder preservar. Porque isso não é dessa ou daquela. Não, a região da Serra, que é onde teve mais mortes, foi por causa dos deslizamentos. Exato. Não, então a gente às vezes não fala da Serra, que não teve enchente na cidade, mas teve deslizamentos que ficaram aquelas estradas paradas. Sabe, para terminar mesmo, 1 minuto, sabe que a gente ficou por muito pouquinho para ficar completamente comunicável, porque a nossa grande comunicação era a base aérea de Canoas. Né? Então teve um dique que funcionou em Niterói que não deixou a água entrar, por 1 metro. Porque se a água tivesse entrado, a gente teria ficado até sem aquela base aérea de Canoas. Aí sim, a tragédia seria muito maior. Então a gente escapou de algumas coisas. Aquela região do aeroporto de Salgado Filho embaixo d'água foi algo desesperador. Aliás, olhar aquelas imagens, hoje, 1 ano depois, a gente diz assim, meu Deus, a gente viveu para ver isso. Viveu para ver isso. Muito obrigada muito pela boa noite, presença. muito obrigado aos ouvintes.